Nós aqui falamos muito de política, mas de vez em quando também é bom falar sobre futebol. Nós estamos na reta final do Campeonato Carioca, do Campeonato Paulista, do Campeonato Espanhol. Muita coisa está acontecendo pelo Brasil afora. Vários clubes do Brasil, Rio, São Paulo, Curitiba, vários clubes do Brasil na Taça Libertadores. E eu tenho aqui comigo um craque que conhece 70 países falando de futebol, que trabalhou em todas as rádios AM do Rio de Janeiro, Rádio Tropical, Rádio Tupi, Rádio Continental, onde ele começou, Rádio Manchete, e hoje ele faz comigo o programa Confronto Metropolitana sobre futebol, todas as segundas-feiras. O nome dele? Sérgio Ferreira Guimarães. Como vai você, Serginho Guimarães? Tudo beleza pura? Obrigado, Ronaldo, mais uma vez pelo convite, não só de fazer parte do confronto, mas agora também de estar aqui nesse espaço para a gente falar daquilo que a gente mais gosta, que também é futebol. Pelo menos, por enquanto, ainda não estão cobrando muito da gente para falar de futebol, né, Ronaldo? Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Serginho Guimarães, quando você começou em rádio, não era futebol. Você trabalhava com notícia. E em pouco tempo você passou para o futebol e conhece tudo de bola. Eu pergunto a você, o que é que mudou no futebol brasileiro que houve essa queda enorme e hoje se vê campeonato espanhol, campeonato inglês, campeonato português, campeonato do raio que o parta, e o Brasil foi ficando para trás e hoje os nossos melhores jogadores estão fora do Brasil e os campeonatos regionais brasileiros, assim como o Campeonato Brasileiro, não vão lá das pernas. Eu acho que a principal coisa que podemos dizer aqui, Ronaldo, é que falta a tradição. Falta aquela coisa que muitos consideram que não existe mais, que é o conservadorismo. Eu acho que o que é bom tem que permanecer para sempre. Trabalho de base. Você dá chance aos jovens, mas sem você desprezar também aqueles jogadores que já têm um pouco mais de rodagem. Eu acho que você tem que trazer para o futebol também quem fez o futebol, quem trabalha com o futebol e quem vai nos ajudar a dar continuidade a esse futebol. Do que você está falando exatamente? Estou falando de profissionais sérios, nas vagas sérias, nos lugares sérios. Os treinadores, eles têm que se aperfeiçoar. Os treinadores, eles têm que se reciclar. Mas ele não pode perder aquela essência. Não é do amadorismo. Eu acho que você tem que ser pragmático, você tem que ser profissional, mas você não pode esquecer a sua base. Você não pode esquecer a essência. Você tem que estar observando o jogador todo dia. Jogador do sub-12, sub-15, sub-17, sub-20. E não deixar fazer uma política nacional, uma política estadual, uma política governamental, uma política de não deixar os jogadores saírem do Brasil. Nós temos que voltar a fazer aquilo que infelizmente hoje não estamos mais fazendo, que é manter os principais jogadores, e são poucos, hein? São poucos, Ronaldo, porque há um desafio hoje de você imaginar, no país não tem 5 jogadores hoje que a gente possa chamar de craque. Ô Serginho, você acredita que a Lei Pelé, complementada com a Lei Zico, atrapalharam, as duas leis atrapalharam de fato o andamento do futebol brasileiro? Nós caímos nessa dificuldade, dando aos empresários o naco que era dos clubes, e com isso nós perdemos nossos melhores jogadores para outras praças, como a praça inglesa, a praça espanhola, a praça francesa e até praças na América Latina. E até para o Oriente, né? Até por Oriente Médio, infelizmente, por causa dessa prática de agentes que passaram a ter realmente uma liberdade, um raio de ação expandido nacionalmente, e eles passaram a ter a responsabilidade de quê? De tirar justamente esses jogadores daqui. Mas eu acho que falta também, Ronaldo, ou faltou um pouco mais de pressão da mídia, um pouco mais de pressão de nós, jornalistas, de nós que falamos de futebol e trabalhamos de futebol. Acho que ficamos muito acomodados. Nós deixamos essas coisas acontecerem, deixamos dirigentes péssimos administrarem Confederação Brasileira de Futebol, federações, enfim, clubes. Mas como você avalia a Lei Pelé-Zico? Ela foi interessante quando surgiu, só que foi mal adequada, mal colocada. Porque qual foi o ponto básico da Lei Pelé? Você, durante muito tempo também, debateu isso. Terminar com passe.
terminar com o passe. Basicamente. O jogador deixou de ser escravo? Passou a ser escravo do empresário. Então... Deixou de ser escravo do clube, passou a ser escravo do empresário. Se o objetivo era acabar com a lei do passe, né, isso não aconteceu. Então, para mim, ela não foi bem executada. Como todas as leis, Ronaldo, infelizmente no país elas não são bem executadas. Começa tudo no oba-oba, começa com muita gente querendo mostrar serviço, querendo mostrar que tem conhecimento de causa, mas chega na prática, infelizmente não existe. A Lei Pelé também, ela transformou os clubes em autarquias. Eu acho que transformou em autarquias e em alguns feudos também. A gente sabe que tem alguns clubes ainda que tem alguns dirigentes que trabalham e pensam que futebol ainda é aquela coisa de feudo, né? Falar em feudo, como é que você enxerga aí esse campeonato carioca atual, em que os 4 grandes clubes foram às finais e obviamente sobrou para Fla-Flu? Nós vamos ver daqui a 3 dias o que vai acontecer com o primeiro dos jogos da final, que são 2, o jogo desse domingo que vem e o jogo do outro domingo. O que você acha que aconteceu, que há muito tempo não vinha acontecendo, 4 grandes nas finais do Campeonato Carioca? Foi manipulado isso, não? Não, acho que não, é porque o campeonato foi fraco. O campeonato, sinceramente, ele passou a ter importância quando aconteceram as semifinais. Como, por exemplo, agora. Eu acho que o número de clubes também pode ser o mesmo número de clubes, mas para mim 12 clubes é o número ideal. E eu sou conservador. Eu acho que o Campeonato Carioca, a fórmula antiga, era melhor do que essa fórmula. Você gosta do mata-mata? Eu gosto do turno e retorno e do mata-mata. Porque dá muito mais emoção e é um campeonato rápido. Muita gente não sabia e não sabe até agora o regulamento da competição, Ronaldo. Tem gente que pergunta para mim, poxa, mas tantos jogos já foram realizados? Porque antigamente o time ganhava a Taça Guanabara, o outro ganhava a Taça Rio e iam disputar a final. Hoje não tem nada disso. Ou nada disso. Você poderia até aproveitar o time com maior campanha, o time com maior somatório de pontos, porque necessariamente... Mas é assim que está acontecendo? Não necessariamente. Agora estão classificando 2. Se classificam 2. Se classifica o campeão da Taça, o campeão da Taça Guanabara, o campeão da Taça Rio e mais 2. Por índice técnico, por somatório de pontos. Eu não classificaria 2. Eu classificaria 1, no máximo um triangular, e com turno e retorno, e um terceiro que somou o maior número de pontos, com a vantagem para os ganhadores de turnos. Eu sou adepto do mata-mata, eu gosto de Eu também gosto. Eu gosto da Copa do Brasil, por exemplo. Mata-mata, sem dúvida. Copa do Brasil, para mim, é a melhor competição nacional. Vai na casa do adversário, faz um gol, se credencia. Sensacional. Sem dúvida. Sensacional, porque também dá a oportunidade de você ter clubes que não têm um grande investimento, deles aparecerem também num cenário nacional. A gente nunca poderia imaginar que, de repente, um clube, um 15 de Campo Bom, que descobriu, por exemplo, Mano Menezes, ou outros clubes que conseguiram, o Paulista de Jundiaí, que surpreendeu o Fluminense, foi campeão da Copa do Brasil, que esses clubes surgissem no cenário nacional se não fosse essa competição mata-mata Copa do Brasil. Serginho, você é repórter de campo, você entra em campo, você conversa com o jogador, você conversa com técnicos, você conversa com toda aquela turma. E eu quero realmente sentir de você o que é que você acha que mudou. Hoje o jogador é um robô, ele não fala mais aquilo que ele sente. Como é que funciona essa coisa? Você usou a palavra certa. É um robô. A coisa é muito pragmática. A coisa, hoje em dia, ela funciona da seguinte forma. Quem tem assessor de imprensa, quem tem um profissional que te dá, hoje, o suporte dentro do futebol e fora do futebol, esse cara hoje é considerado bem preparado, tá? Ou bem monitorado. Só que nós, da imprensa, precisamos de informação. Vivemos de notícia, vivemos de informação. E para chegar ao telespectador, para chegar ao ouvinte, está cada vez mais difícil esse processo. Está cada vez mais difícil esse trabalho. Por quê? Por exemplo, se você fosse convidar um jogador de futebol para estar aqui, nesse momento, já deve ter feito, vai fazer várias vezes, no meu lugar, o assessor de imprensa ia primeiro mandar uma pauta para você. Veja bem, mandar uma pauta para o Ronaldo Goleves, que faz entrevista sem precisar de papel na mão ou sem precisar de um tablet na mão para fazer perguntas. Você tem essa capacidade pela experiência que você tem de ser um homem de mídia. Mas enfim,
O assessor ia mandar você, ó, só pergunta isso porque ele só come bife, ele não come frango, não pergunta sobre religião aqui com ele, não pergunta sobre política, não pergunta sobre... Ou seja, o jogador de futebol passou sim a ser um robô. Poucos são antenados e poucos têm assessores que ajudam o jogador e, sobretudo, ajudam a imprensa e também transformam esse elo naquilo que o ouvinte ou telespectador quer, de chegar à informação. Você que lida com o profissional da assessoria de imprensa, o atleta ficou com medo da imprensa? O assessor, para prestar serviços, não permite que o atleta fale aquilo que ele sente? Qual é a história verdadeira desse embrulho em que se transformaram as relações entre os atletas e a imprensa? Uma coisa é chamada politicamente correto, é um padrão FIFA. É um padrão de Copa do Mundo que deixou esse padrão, o legado de uma porção de estádios aí acontecendo o que tem acontecido com essas empreiteiras que deitaram e rolaram, entendeu? Padrão FIFA, porque tem que ser tudo bonitinho, organizado. Acabaram com a geral. Acabaram com a geral do Maracanã. A mesma coisa eu considero também, em termos de assessoria, os caras têm medo que os jogadores falem alguma coisa que vai parar nas redes sociais e não vai repercutir bem. É o que o pessoal costuma hoje brincar, Ronaldo, na internet, de geração mimimi. Sabe, aquela geração Nutella, acostumada a só experimentar Nutella e esqueceu da geração raiz. A geração... Não somos velhos, não somos conservadores, mas tem muita coisa chata no futebol e isso veio com o chamado padronização da FIFA. Falar em coisa chata no futebol, você que já frequentou várias Copas do Mundo, o que aconteceu de verdade na Copa do Mundo de 98 com a história do Ronaldo Fenômeno, da convulsão que ele teve, da escalação do Edmundo, da entrada em campo do Ronaldo Fenômeno e não do Edmundo, que foi preterido à última hora, o Ronaldo apareceu. O que aconteceu de fato, você que acompanhou esse trâmite todo e que acompanhou o Ronaldo da concentração até a clínica e da clínica até o estádio? Eu acompanhei, fui o responsável pela minha emissora de ser o repórter que teria que saber o que aconteceu ou o que teria acontecido. Do deslocamento saindo da concentração para a clínica Lilás. Ronaldo, eu não vou entrar naquela de conspiração, naquilo tudo que aconteceu, o grande mistério do futebol. A Nike mandou o Zagallo fazer isso, o Ricardo Teixeira mandou fazer isso, a Copa do Mundo tinha que ser dada para a França, porque, por isso, por aquilo. Aconteceu uma convulsão. O jogador passou mal. Com todas as informações que eu tive, conversando com o próprio Ronaldo, conversei 2 vezes, o Ronaldo pode vir aqui e dizer se eu estou mentindo ou não. Fiz várias matérias, entrevistas, chamo inclusive ele na brincadeira de Carrasco. Né, Carrasco? Sempre brinquei com você dizendo, vem aí o Carrasco da seleção brasileira, Ronaldo Nazário, um dos grandes jogadores, um fenômeno, na verdade. Só que ele não tinha condições de jogar. Ele teve convulsão e o Zagallo estava fechado com ele. Ele chegou para o Zagallo e disse, eu quero jogar, eu vou jogar, é o último jogo, é o filé mignon. Infelizmente, Edmundo já estava na planilha, já estava todo mundo recebendo na tribuna de imprensa o nome do Edmundo. Edmundo ia jogar porque seria o substituto eventual. Agora, o Ronaldo disse, eu tenho condições de jogar. O médico atestou que sim, o fisiologista atestou que sim e o Zagallo bancou. Por isso agora, que jogou o Ronaldo. O Edmundo teria sido melhor para o time, na sua opinião? Nessa partida, sim. Nessa partida? Claro, nessa partida, sim. Você acha que o Ronaldo estava impossibilitado de jogar? Não tinha condições. E nós percebemos. Quer dizer, nós entregamos uma Copa do Mundo por falta de coragem de escalar um jogador em condições físicas melhor. Sim, até porque era o Ronaldo. Se tratava de um Ronaldo Nazário, o fenômeno, o rei da mídia. Se fosse outro jogador, acho que o impacto não seria tanto e a gente não sentiria tanto. Quando os jogadores entram em campo de mãos dadas, a gente percebe que o Ronaldo não tinha condições. Então, na minha opinião, esse foi um dos motivos da gente ter perdido aquela Copa do Mundo. Não vou tirar o mérito dos franceses, não vou tirar o mérito de Zidane, não vou tirar o mérito de uma equipe. Mas, na minha opinião, nós fomos derrotados antes da final. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o nosso queridíssimo Serginho Guimarães. Ele que é repórter de campo, conhece 70 países, já andou pelo mundo inteiro atrás de jogadores de futebol e sabe muito bem
como é que as coisas acontecem dentro e fora dos gramados do mundo todo. Já já voltamos, não saia daí, ele vai contar pra gente uma porção de coisas que só ele sabe a respeito de jogadores e também de partidas que têm acontecido no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Já já voltamos. Estamos de volta com Serginho Guimarães, ele que conhece tudo de futebol, e é bom também que no momento em que em todo o Brasil acontecem as finais dos campeonatos estaduais e também no exterior, final do campeonato inglês, final do campeonato espanhol, final dos campeonatos em Portugal e em todo o mundo, nós vamos conversar um pouco mais com Serginho Guimarães. Serginho Guimarães, que maravilha, o Messi que não joga nada na seleção argentina e que joga muito no Barcelona, que tapa na orelha do nosso queridíssimo português, o Cristiano Ronaldo, hein? É verdade, são dois grandes jogadores, né? Não podemos discutir. O Ronaldo é tão importante para o Real Madrid quanto o Messi é fenomenal para a equipe do Barcelona. Mas o superclássico, o último que nós vimos, 3-2, a vitória do Barcelona, o Messi realmente é diferenciado. Eu costumo dizer que ele é aquele cara matador que você tem que ter no seu exército. É o cara de frente, que você chega e fala assim, ó, temos que acabar com aquela trincheira de inimigos. Bota quem? Bota o Messi, porque ele não dá 2 toques, ô Ronaldo. Ele não dá 2 toques, ele dribla. Mas quando ele tem que finalizar, é um toque só. E esse toque é para matar. Ele chegou a uma marca maravilhosa dentro da competição, dentro do Campeonato Espanhol. É o jogador hoje com o maior número de gols dentro da competição. Chegou a 500 gols. Sabe o que é isso? Você marcar tantos gols com uma camisa tão poderosa quanto o Barcelona. Agora, é um time... 35% dos gols que o Pelé marcou na história da vida dele. 35%. Com a idade que ele tem, eu acho que não vai ultrapassar. Não vai passar. O Neymar até tem condições de passar. Pelo jogador também que é. Um jogador que merece ainda ser um pouco lapidado. Mas não chega aos pés do Pelé. Não chega, e do Messi também. Não chega. Do Messi também. Agora, por incrível que pareça, o Neymar é mais útil para a seleção brasileira do que hoje para o Barcelona. Ao contrário do Messi, que é mais útil hoje para o Barcelona do que para a seleção argentina propriamente dita. Por que é que, na sua opinião, os atletas brasileiros estão deixando tanto a desejar, eles que já foram os donos do mundo em diversas oportunidades, já fomos campeões do mundo em 5 oportunidades, aqui no Brasil tomamos de 7-1 da Alemanha. Você acredita que o time do Tite, nossa seleção brasileira, vai devolver os 7-1 contra os alemães em algum momento? Acho que não. Nesse placar, não. Sinceramente, acho muito difícil. Futebol, tudo pode acontecer, é imprevisível, mas acho que não. Eu acho que a evolução do futebol no mundo, ela hoje não nos traz a ideia de que a gente vai ter uma seleção dando de 7, ou uma seleção dando de 5 ou dando de 4. Os jogos vão ser muito mais apertados, com os placares mais fechados. Então a tal forra pode acontecer do Brasil ganhar uma Copa do Mundo justamente disputando a final contra a Alemanha na Rússia. Esperamos que isso aconteça, mas chegar uma goleada, como nós sofremos, acho muito difícil. E a outra pergunta, por que os jogadores da seleção brasileira, infelizmente, estão cada vez mais mostrando um declínio técnico? Primeiro, aqui no Brasil, eu repito, temos que dar mais oportunidades aos jovens, temos que dar mais oportunidades à base. E segundo, quando o jogador vai para o exterior, esse jogador perde um pouco da técnica, ele perde um pouco do gingue, né, do drible do futebol nacional. Porque lá, você sabe, Ronaldo, você já diversas vezes já assistiu jogos fora do Brasil, no exterior, e acompanha também agora a evolução do nosso futebol mundial. Lá fora é muito mais física do que técnica o que se trabalha no futebol, apesar da técnica ter melhorado. E outra coisa, os nossos técnicos, eles são muito tupiniquins. Poucos saem daqui para se aperfeiçoarem das técnicas lá. Poucos fazem isso. E a língua atrapalha demais o idioma. Ô, Serginho, o campeonato espanhol e o campeonato inglês, os dois campeonatos mais palatáveis por toda a imprensa brasileira e também pela torcida brasileira, eles demonstram jogadores que jogam com um toque na bola, o que dá à partida uma velocidade incrível. Quando você volta para o Brasil, você olha o atleta carregando a bola, principalmente o jogador de meio de campo. Como é que você explica o fato de que o brasileiro deixou
de fazer os 2 toques que foram consagrados em diversas Copas do Mundo que nós vencemos, inclusive a Copa do Mundo de 1970, que já lá se vão mais de 40 anos, e hoje nós estamos voltando a um passado que não nos trouxe nenhum tipo de sucesso, que era o momento em que o Brasil e o jogador brasileiro carregava a bola e não passava a bola para o companheiro com a rapidez que o futebol de hoje merece. Ronaldo, é por isso que eu falei anteriormente, porque é uma cópia do que eles estão vendo lá fora, lá no exterior. No exterior o jogador é muito mais objetivo, ele passa muito mais bola e o futebol é mais coletivo. Aqui ainda temos aquela coisa do individual, do individualismo, e pouca coisa do coletivo. Tanto é que quando a gente vê uma evolução de um jogador, por exemplo, como o Diego do Flamengo, é um jogador evolutivo. É um jogador que faz falta, é um jogador técnico, mas não é um jogador de ficar prendendo muita bola e ficar circulando que nem o Zinho, por exemplo, fazia, que chamaram inclusive ele de enceradeira. Eu acho que você pode jogar com objetividade, ser rápido, mas ao mesmo tempo você não perder a técnica, não perder o drible. O jogador está com medo hoje de dar o drible, Ronaldo. Agora a culpa, a responsabilidade, a atuação do técnico, no final das contas, o professor, é que leva o atleta a ter medo de fazer um drible e errar? Sim, desde a base. Esse garoto, por exemplo, Vinícius Júnior, ele por si só é um jogador habilidoso. Mas eu tenho certeza que alguns treinadores vão chegar para ele e vão dizer assim, ó, eu quero você mais objetivo, eu quero só você dando 1 ou 2 toques no máximo. Raramente ele vai ter a oportunidade de sair driblando 1, 2, 3, 4. E aí vai perder a característica. E outra coisa, a parte física tira a complexidade, tira a mobilidade do corpo do jogador. Quando esse jogador começa a se desenvolver como atleta e não jogador de futebol, ele perde equilíbrio, perde às vezes a habilidade ou perde a força física. Até. Você acredita que o Tite esteja sendo bom para a seleção brasileira? Tite, na minha opinião, eu gosto dele, gosto do trabalho dele, acho que vai dar certo, está dando certo, mas não é por causa dele não, Ronaldo. É porque a CBF resolveu investir numa coisa chamada trabalho profissional dos integrantes da comissão técnica. São todos profissionais, não tem mais aquele negócio do amigo, enfim, do padrinho. O Ronaldo Golevski me indicou um preparador físico muito bom, que trabalhou lá na Conchichina Futebol Clube. O Ronaldo esteve na Suíça, encontrou um analista de desempenho, encontrou um cinegrafista sensacional que é amigo dele para participar e tal. Acabou. A coisa é profissional. Não quero dizer que os outros treinadores não tenham tido uma equipe também profissional. Não por causa do treinador, mas sim por causa da filosofia da CBF. Da Confederação Brasileira de Futebol, que está se profissionalizando, está colocando seus departamentos em ordens, em posição, hoje, de você chegar e ver um departamento de competições da CBF que funciona, um departamento de registros que funciona hoje com o TMS, que são as transferências internacionais, licenciamento de produtos e principalmente o futebol, que é a comissão técnica, que é o produto maior da CBF. Você acredita que nós estejamos, o Brasil esteja mais perto de conquistar uma Copa do Mundo do que esteve no início da Copa do Mundo de 2014 aqui no país? Sim, acredito, o trabalho está sendo bem desenvolvido, o trabalho das eliminatórias tem mostrado isso. Brother, Sérgio Guimarães, por enquanto só pegou time da América do Sul, precisa fazer mais testes, precisa, principalmente com os times da Europa, e o Tite tem pedido à CBF esses testes. Agora, no mês de junho, a seleção vai jogar em Melbourne, na Austrália, contra a Austrália e Argentina. Não tem time europeu por enquanto aí, brother. Cadê o time europeu que o Tite pediu? A Alemanha, em março do ano que vem. E a data FIFA está reservada também para março, para mais um jogo contra uma seleção europeia. E até a Copa do Mundo, o Tite já pediu e vai ser atendido, vai ter adversários europeus para enfrentar. Vamos passar para a Taça Libertadores. Opa! Qual é a tua expectativa a respeito de Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro Atlético Paranaense, acho que também Atlético Mineiro. Atlético Mineiro também está na Libertadores, Grêmio também está, Chapecoense também está. Exatamente, vamos lá. São 8. O que você acha? Eu acho que o Flamengo tem grandes possibilidades,
O Botafogo... Mesmo sem o Diego. Mesmo sem o Diego, que é uma perda, né? Meu Deus do céu, inquestionável, é um jogador maravilhoso. Para mim, hoje... Ele arrumou o Flamengo. Arrumou o Flamengo e foi o melhor jogador do futebol carioca. Melhor jogador do futebol carioca. Se você perguntar para mim assim, qual foi o jogador do Campeonato Carioca? Diego. Para mim, foi Diego. Aí eu vou falar um outro jogador aqui que para mim foi muito importante também no Botafogo, chamado Bruno Silva. Ele não jogou o último clássico contra o Flamengo e o Botafogo sentiu muita falta. Jogador que se doa bastante. Mas na Libertadores, o grupo do Flamengo é difícil. Não é fácil o grupo do Flamengo. Mas acredito na classificação do Flamengo, acredito na classificação do Botafogo, acredito na classificação do Atlético, do Grêmio, do Palmeiras. Quanto a Santos, Chapecoense, eu tenho dúvidas se vai conseguir classificação. Por que é que você acredita, por exemplo, no Flamengo? Pelo elenco, pelo time e por uma coisa chamada Maracanã. O Flamengo jogando no Maracanã, o Flamengo passa a ser imbatível. Com essa torcida, com essa energia e com os jogadores que tem. O time do Flamengo não é ruim, o time do Flamengo é bom. O que se questiona é a forma que o Flamengo joga e não os jogadores que o Flamengo tem. Agora, os jovens que foram campeões da Taça São Paulo com o técnico do Flamengo, José Ricardo, estão invariavelmente no banco. Ele não coloca os jogadores com a intensidade que deveria colocar, na minha opinião. Qual é a sua? Eu acho que tem que ser colocado aos poucos. Você não pode também colocar também tantos jogadores jovens com uma responsabilidade tamanha de envergar uma camisa que tem o peso de uma camisa do Flamengo. A camisa do Flamengo não é a mesma coisa que a camisa do Avaí, que a camisa da Chapecoense, que a camisa do Paraná Clube, enfim, camisa do Madureira, do Volta Redonda. É a camisa do Flamengo. Mas tem alguns jogadores, e o Zé tem dado essa oportunidade para alguns, que estão merecendo. Entre eles o Felipe Viseu, que para mim é um dos mais prósperos que tem hoje o time do Flamengo. Mas colocar esses jogadores todos ao mesmo tempo, e em detrimento de outros jogadores mais experientes numa competição chamada Libertadores, acho que é um risco muito grande. Quem são os técnicos brasileiros que você gosta e a quem você atribuiria capacidade de vencer campeonatos estaduais e até o Brasileiro e a Libertadores? Eu gosto do Dorival Júnior. No Santos, acho que dessa geração, né, de idade dele, eu acho um bom treinador. Abel Braga, para mim, vai continuar sendo um grande treinador. Eu gosto do Mano Menezes. Acho que o Mano Menezes também é um grande treinador. Eu daria uma nova oportunidade ao Vanderlei Luxemburgo. Acho que quem sabe não desaprende. O problema do Vanderlei Luxemburgo foi mais relacionamento e talvez até tentar reciclar e mostrar que hoje o futebol evoluiu e muita coisa no entorno de uma profissão chamada treinador de futebol acabou mudando, mas considero também o Vanderlei Luxemburgo um bom treinador. Dos jovens, o Roger é um bom treinador. Quem mais? Eduardo Batista, do Palmeiras, é um bom treinador. E acho que fico por aqui, Ronaldo. Acho que não tem muita coisa também para a gente ficar aqui tentando lembrar outros nomes não, porque a fase também está razoável em termos de técnico no Brasil. E aquela história do Mano Menezes dizer que os jogadores não compreendiam o que ele dizia? Ele fala outra língua? Ou os jogadores do Flamengo têm algodão na orelha ou são menos inteligentes? Ou foi uma desculpa para ele se mandar porque não gostou daqui do Rio de Janeiro, não gostou do Flamengo? Eu acho que foi uma difícil adaptação ao método e ao estilo futebol carioca. Porque o jogador que vem para o Rio de Janeiro, o jogador que hoje, por exemplo, está no Flamengo, está na cidade maravilhosa, ele tem uma outra cabeça, ele tem uma outra concepção. Aqui a gente tem muitas atrações. E aqui nós temos atrativos e atrativas também, certo? Tem alguns centros, Belo Horizonte, por exemplo, Minas Gerais, você não tem muita coisa para fazer em Minas. Então o treinador, acho que tem uma certa linguagem para determinados locais que trabalha. Trabalhar no Flamengo já é difícil, ainda mais no Rio de Janeiro. Por isso que houve uma certa dificuldade de diálogo entre ele e os jogadores e os dirigentes. Mas eu o considero um grande treinador e acho que se ele tivesse ficado no Flamengo, o Flamengo teria feito uma evolução em termos tático com ele. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Sérgio Ferreira Guimarães, ele que é repórter esportivo, Rádio Tupi e é craque
conhece tudo de bola e está nos ajudando a destrinchar o futebol brasileiro nessa hora em que nós estamos juntos aqui em Menorá na TV. Não sai daí, já já voltamos com as finais do Campeonato Carioca de novo, as finais do Campeonato Espanhol e as finais do Campeonato Inglês. Não sai daí, já já voltamos com Serginho Guimarães. Estamos de volta com Sérgio Ferreira Guimarães, ele que é repórter esportivo e que acompanha futebol de dentro do gramado há muito tempo. Ele também é o representante da Rádio Gaúcha aqui no Rio de Janeiro. Serginho, e as finais do Campeonato Gaúcho, Serginho? O Internacional passou pelo Caxias, mas o Grêmio não conseguiu passar pelo Novo Hamburgo. Então teremos Internacional, que estava desacreditado, agora com aquele Antônio Zago, fingiu... Ex-jogador, lembra? Ex-jogador, quarto zagueiro da Seleção Brasileira, inclusive fingiu que tomou um tapa no rosto de um jogador Ficou ontem. Feio, que vergonha, né? hein? Foi uma simulação. Quem é que vai ganhar? Novo Hamburgo ou Internacional de Porto Alegre? O Internacional tem muito mais elenco, tem mais time, né? E o Internacional, o pessoal do Rio Grande do Sul costuma dizer que o Internacional trabalha para ganhar Campeonato Gaúcho. E o Grêmio trabalha para ganhar outras competições, como recentemente uma Copa do Brasil. O Grêmio priorizou, o Renato priorizou a Libertadores, a participação do Grêmio na Libertadores e, de certa forma, achou que poderia também conseguir chegar às finais, como todos lá no Rio Grande do Sul e nós também imaginávamos que o Grêmio poderia chegar. Foi nos pênaltis, acabou perdendo, né, a oportunidade de chegar à final e não teremos Internacional e Grêmio, ou seja, Grenal, nas finais. Internacional e Novo Hamburgo, Internacional é super favorito. Você falou em Renato Gaúcho, eu me lembrei do Fla-Flu, do gol da barriga. Você acredita, naquela época o Flamengo... Na súmula o árbitro botou Ailton, né? Mas naquela época o Renato, ou melhor, o Fluminense, não era melhor do que o Flamengo. Não. O Flamengo era furos acima do Fluminense. Sim. E o Flamengo não conseguiu vencer aquele jogo. O empate dava a vitória ao Flamengo. Como você vê hoje as finais do Campeonato Carioca? Você acredita que há uma reversão? Você disse que o Flamengo era favorito. Considero. Você acredita que o time do Fluminense é pior do que o time do Flamengo? Você acredita que o Abel Braga é pior do que o José Ricardo, técnico do Flamengo? Não se trata de pior, Ronaldo e amigos. Se trata do que você viu durante a competição. Eu vi um Flamengo sem sofrer nenhum risco em momento algum do campeonato. Sinceramente, não vi. E o Fluminense, também passou de lavada, ganhou seus adversários, foi o time que ultrapassou a barreira dos 50 gols nacionalmente. É um time rápido, um time que tem jogadores jovens, tem o Richard, que está jogando uma bola, um fino da bola, tem o jogador Wellington, que está jogando uma bola redondinha, tem o Sornosa, que jogadoraço, hein, cara? Incrível. E o Orejuela, é um volante moderno, um volante que sai para o jogo, enfim e tal, tá vendo? O brother, o Sérgio Guimarães, falou tantos jogadores do Fluminense. E no Flamengo ele ainda não falou ninguém. Vou falar. A perda do Diego é um ponto negativo. O Everton é um jogador que faz a diferença, na minha opinião. Márcio Araújo, que diversas vezes no confronto Metropolitana com Ronaldo Golevski, eu fui criticado porque falei que Márcio Araújo merecia ser titular do time e continuo achando que ele dá uma proteção à zaga. Tem muita gente que critica o Muralha, mas acho que o Muralha cresce nos jogos decisivos. O que mais do time do Flamengo? Trauco, uma grande surpresa, um jogador que avança, que apoia bastante, é um bom jogador. O Ilharão está voltando aos poucos a ser o Arão que se destacou no Botafogo, ou seja, equilibrei as forças. Falei de jogadores do Flamengo, falei de jogadores do Fluminense. Quem é o favorito? Repito, o Flamengo, na minha opinião, por mais bagagem, por mais experiência, é o favorito. E tem o Guerreiro, que é um jogador hoje decisivo e um jogador que tem uma média maravilhosa no Brasil. Em 13 jogos, ele marcou 10 gols. Gabriel Jesus está de volta no futebol inglês. Você acredita que ele tem lampejos como Pelé tinha quando começou a jogar? Ou você acha que a distância é muito grande entre Pelé do seu início e Gabriel Jesus, hoje o centroavante titular da seleção brasileira? Como é distante também de Londres ou de qualquer outra capital famosa
na Europa para o Rio de Janeiro. É uma viagem também desgastante, você tem que esticar bem os joelhos e tal, porque senão você fica com cãibra, aquela coisa toda, porque a distância é muito longa. Não dá para fazer comparação e achar que é um jogador pródigo que pode ser um dia Pelé. Ele é Gabriel Jesus. E também considero que não dá para fazer comparação entre Gabriel Jesus e Neymar. Neymar é uma coisa, Gabriel Jesus é outra. Vamos esperar um pouco mais para a gente avaliar. Agora, é diferenciado, Ronaldo. É diferenciado, já deu provas disso, vai ser muito útil ao City, mas muito mais útil à seleção brasileira do Tite que o Tite que o bancou. Por que é que você acredita que existem jogadores que são qualitativamente muito melhores do que outros dentro do mesmo elenco, sendo todos profissionais? Qual é a história? O sujeito nasce com alguma vertente, algum dom, alguma circunstância diferenciada de fato, mas já vem com ele do nascimento ou tem a ver com treinamento? Os dois. Tem a ver com o dom, nasceu com isso, e tem a ver também com o que ele assimilou, desde jovem e cedo, pelas orientações que recebe por parte daqueles que são considerados os professores, os orientadores. E tem muita coisa que o jogador hoje tem que prestar muita atenção. Quem os cerca? Quem hoje os representa? Por quê? Eu falo em termos de agente, eu falo daquele que cuida das coisas profissionais, dos jogadores e, evidentemente, os treinadores. Para mim, hoje o treinador é fundamental. Só que o treinador não tem, às vezes, paciência ou tempo para conversar individualmente com um ou com outro. Aí escolhe aquele que tem o dom ou escolhe aquele que é diferenciado. O Campeonato Espanhol, no último fim de semana, o Messi e companhia mostraram que não estão para brincadeira. Não. Mas o Real Madrid tem um jogo a menos. Estão os dois clubes, Barcelona e Real Madrid, com 75 pontos. O que é que você acha que vai acontecer? Você acha que o Barcelona consegue superar o Real Madrid? Ou o Real Madrid vai continuar no seu passinho tranquilo e vai chegar ao final do Campeonato Espanhol com a vitória e vai ser o campeão? Acho que vai dar Barcelona. Barcelona tem mais time. Tem mais valores individuais do que o Real Madrid. Mas para o Campeonato Espanhol e para todos nós, né, como espectadores, acabou sendo sensacional essa vitória do Barcelona sobre o Real, essa questão do jogo a menos, dos dois terem 75 pontos, mas eu particularmente, entre Real e Barcelona, eu vou torcer para o Barcelona. Como torcedor, não sou torcedor do Barcelona, não uso camisa do Barcelona, enfim e tal, mas eu acho que vai dar Barcelona. No final, o Campeonato Espanhol vai ser do Barça, de Messi, de Suárez e de Neymar. E tem muito mais jogadores, tem outros valores individuais também, que são muito mais jogadores do que no Real Madrid. Ô Serginho, eu não consigo comparar favoravelmente o Flamengo de hoje com o Flamengo de outras épocas, com o Flamengo do Zico, com o Flamengo do Dida, com o Flamengo do Dequinha, com o Flamengo de outros carnavais. Como é para você comparar o Botafogo de hoje com o Botafogo dos bons tempos? É uma diferença muito grande, né? É a mesma coisa você chegar e falar assim, aquela frase famosa do Flamengo, craque o Flamengo faz em casa. Aí depois emendaram, né? E vende, e negocia. Eu vou voltar a um ponto em que eu acho que as coisas evoluíram, Ronaldo, as coisas mudaram. Para pior? Ronaldo, porque nós perdemos a tradição, nós perdemos muita coisa. A base é tudo. A base é tudo. Mas evidente que a base não é o mais importante de tudo. Mas a base é fundamental para um trabalho. O Botafogo de hoje é um Botafogo que tenta se reerguer. É um Botafogo que tem uma das maiores dívidas do futebol nacional a pagar. Todo presidente que chega no Botafogo, a principal preocupação que ele tem é tentar encontrar alguns bons jogadores para formar um time mais ou menos, mas ele tem que pagar as contas no final do mês. Então, o que ele faz? Ajuda a acabar com a dívida que o Botafogo já tem, de outrora, ou compra super craques ou valoriza a prata da casa. Esse Botafogo de hoje está fazendo tudo que eu falei. O presidente está ajudando a pagar a conta, o técnico Jair, que é da casa, está ajudando bons jogadores experientes e principalmente a base a se reerguer.
mas falta muita coisa ainda para o Botafogo. Agora, essa Libertadores que o Botafogo está disputando está ajudando a mostrar e a resgatar a grande marca que o Botafogo sempre teve aqui no país e principalmente fora, e você mais do que eu sabe porque viveu a época gloriosa do Botafogo, principalmente na década de 60. Os 4 técnicos mais aquinhoados pela competência hoje no Brasil, jovens, são o técnico do Atlético Mineiro, Roger. O técnico do Fluminense, é o Abel. Ainda não tão jovem, mas competente. O técnico do Flamengo, Zé Ricardo. Não são 4, são 5. O técnico do Palmeiras, Eduardo Batista. E o técnico do Botafogo, Jair Ventura. Qual é a característica equivalente desses 5 ex-atletas? Todos eles foram atletas, uns menos competentes, outros mais. O Mano Menezes, a gente não pode colocar. Mas eu não falei do Mano Menezes. Mas se a gente colocasse, ele não foi jogador. Eu também não gosto dele, não. Tá. Eu acho que o que ele fez com o Flamengo aqui não foi legal. Então, estamos falando do Roger, estamos falando do Jair Ventura, estamos falando do Eduardo Batista, estamos falando do Zé Ricardo e do Abel. E estamos falando do Abel. O que eles têm? Desses todos, o melhor é o Abel. Pela idade, pela experiência e pelos títulos conquistados. De todos, o mais próspero, que eu considero mais próspero, é o Jair Ventura. Pelo que está fazendo com o Botafogo, é um treinador arrojado, é um treinador... Peca às vezes no tempo do jogo, para mudar determinadas peças no tempo do jogo. Você acha que ele demora? Demora. Ontem ele demorou. Essa é a palavra. E com o Guilherme também. E com o Guilherme também, porque o Roger e o Pimpão não estavam jogando aquilo que todo mundo esperava e não tinham mais velocidade. E o Botafogo só tinha um tempo para matar o Flamengo. Sabia que não tinha perna para jogar 2 tempos. Então, qual foi o tempo que o Botafogo deveria ter explorado o Flamengo? Primeiro, só foi explorar no segundo. Então, ele deveria ter começado com o Sassá como titular, guardaria o Guilherme para ser substituído, ou para substituir tanto o Pimpão quanto o Roger, no segundo tempo, mas dependendo de uma vantagem que tivesse construído. Então, acho que o mais próspero é o Jair Ventura. O Roger já está num caminho mais segmentado e o Abel é o mais experiente deles todos. Então, infelizmente, eu quero dizer que nós estamos chegando ao final do nosso confronto. Não do confronto, porque o confronto é no rádio. Estamos chegando ao final do nosso Menorá na TV. E aqui não foi confronto, né, Ronaldo? Não, ao contrário. Eu quero te oferecer os nossos microfones e as nossas câmeras para que você possa se despedir dos nossos telespectadores fazendo suas considerações finais. Ronaldo, antes de mais nada, eu quero te agradecer não só a oportunidade de a gente falar dessa coisa chamada futebol, mas de ficar à vontade, né, para expressar e para ter os conhecimentos. Você é uma pessoa que, além de ser um bom anfitrião, você também entende do futebol e você, acima de tudo, deixa o seu convidado bem à vontade. É uma coisa muito legal falar de futebol e ter tido essa oportunidade pela primeira vez de estar aqui, de conhecer esse trabalho, eu fico muito grato, fico feliz da vida e tenho certeza absoluta que outras vezes a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre aquilo que eu mais gosto de fazer, que é a minha paixão, futebol. Obrigado, Ronaldo. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 25 da NET. E também todas as repetições nos dias que você já se acostumou a nos assistir e que você pode conferir aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.